Olá, gente que acompanha o nosso canal YouTube Metamorfose Oeste na TV. Estamos de volta aqui ao sítio Tatu, na zona rural de São Francisco do Oeste, novamente com o professor Denis Silveira. O assunto de hoje, para resgatar a cultura e a arte do nosso município. Professor Denis, muito obrigado por estar aqui conosco, ter aceitado o nosso convite. Estamos de volta ao seu aconchego, à sua residência, um lindo lugar aqui no sítio Tatu. Iremos resgatar aqui, ter boas lembranças, boas recordações de um passado até os dias de hoje. Relembrar vocês, velhos tempos, Zé Barros, sanfoneiro, já falecido, de muita história, Aldenor, eventos do mercado público de São Francisco do Oeste, no Bar Sorriso, hoje é a garagem municipal, né? Antigamente era um clube de festas, um bar de grandes eventos. O aconchego, né? Lá no centro da cidade, onde funciona hoje os Correios e Telégrafos, né? Então, professor Denis, tem muito assunto a ser abordado de São Francisco do Oeste. Muito bom dia, professor. Bom dia, Eugênio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metamorfose, do canal, que acompanham o canal YouTube Metamorfose na TV. E a gente pede, né, Eugênio de Freitas, mais uma vez que o pessoal que assiste, acompanha o canal, né, se inscreva, né? Se inscreva no canal, né? Dê o seu joinha, né, para que mais pessoas possam acompanhar, porque o canal Metamorfose na TV é um canal de cultural, né? Está informando a cultura do lugar, São Francisco do Oeste, desde Salamandra, né? Prédios, pontos geográficos, históricos, e realmente é um canal que trata da história de São Francisco do Oeste, da cultura, né? Do todo, né? Incentivando o comércio, apoiando, né? A gente pede, né? Como professor, como amante da cultura, como sou, né, e pesquisador, historiador, peço que as pessoas que assistem, que acompanham o canal, se inscrevam, né? Se inscrevam para realmente dar um alavancamento, né, na nossa cultura, nossa história, que está sendo escrita, né, documentada através do canal. E é importante que as pessoas se inscrevam, né? Se inscrevam para que possamos, o canal possa ter mais pessoas e ter mais divulgação, né? Gente, o professor Denis Silveira tem feito um excelente trabalho aqui em nosso município, fazendo seus registros. Não é nada fácil, buscando familiares aqui, grandes famílias, buscando pessoas que tenham conhecimento da história, indo às residências dessas pessoas, aos comércios, e resgatando, registrando a origem do nosso município. E ele também está sendo um grande colaborador, como temos muitos outros aqui em nossa cidade. A gente agradece muito essas pessoas que estão aqui registrando a história desse município. Falando aqui da cultura e da arte também, hoje é o assunto principal, mas antes de iniciar aqui com o professor Denis, eu gostaria de pedir a todos vocês que estão aí acompanhando o nosso canal a cada dia, que vem crescendo. Nosso canal vem crescendo, é um canal novo na área do YouTube, mas que vem evoluindo. A gente acompanha, existe um aplicativo onde a gente acompanha diariamente o processamento do nosso canal. Olha, gente, nós temos muitas pessoas que estão assistindo o nosso canal e que não estão inscritos ainda. Não custa nada, não tem nenhum pagamento na parte financeira. É só ir lá, tem um nomezinho preto lá, na tarjazinha preta com o nome inscreva-se, dá um cliquezinho lá, se inscreve no nosso canal, tem uma mãozinha lá, dá um joinha, tem um sininho, você clicando também no sininho, quando a gente gravar as matérias, vocês vão receber, quando acessarem o YouTube, irão receber a mensagem que existe um novo vídeo no nosso canal. Também informar vocês que nesse aplicativo que a gente tem, temos os registros de quais regiões estão assistindo. Nós temos aqui muitos de São Francisco do Oeste, muitos do Alto Oeste, do Rio Grande do Norte, do Brasil, e temos também pessoas que estão acompanhando nosso canal em outros países. Nesses registros, a gente verifica que a maioria, mais de 60%, são de pessoas que não inscritas no nosso canal. Aí a gente pede a vocês, vai lá dar um cliquezinho e vamos se inscrever em nosso canal. Fica melhor,
porque o crescimento do canal enriquece também o nosso município. Também dizer a todos vocês que em breve também estaremos fazendo matérias, Denis, em outras cidades. Estamos recebendo alguns convites, a gente vai encaixar o nosso tempo no nosso dia a dia e visitar também outros municípios. Estamos recebendo convite de outras pessoas. Iremos também ter o nosso esforço e registrar também futuramente cidades aqui circunvizinhas. Professor, vamos aqui ao assunto principal de hoje, a arte e a cultura. Vamos lá, desde as origens aqui do nosso município, vamos fazer um resumo, né? Porque se a gente for falar de arte e cultura, a gente vai até a noite, né? E para você que acompanha, é muito importante, eu também acredito que para os educadores, para os alunos, para a história de São Francisco do Oeste, ouvir até o final essa entrevista de hoje com o professor Denis, porque a extrema importância do resgate. Algumas pessoas vão lembrar e outros vão assistir e ouvir aqui pela primeira vez fatos históricos de São Francisco do Oeste. Fique à vontade, professor. Eugênio, falar da cultura e da arte de Salamandra, né? De outrora Salamandra, hoje São Francisco do Oeste, é retratar a história, né? Do surgimento do povoado, né? Das primeiras 6 ou 7 casas, 5, depois 6, 7 foram ampliando, né? Foi se ampliando, né? E as festas, como no pequeno povoado, né? Eram geralmente as quermesses, novenas. As quermesses é aquela espécie de leilão, barraca. A barraca era de palha de oiticica. Era ali, Eugênio, a primeira, uma das primeiras. Foi ali onde era o aconchego, né? Onde está o correio, né? Os correios hoje, né? Ali tinha uma barraca, espécie de barracão muito grande, comprida, né? Onde o povo se reunia e os sanfoneiros vinham tocar, né? Geralmente sanfoneiros do Ceará, antes de Chico Cosmo, né? Do São João, ali do São João de Pereiro, hoje São João de Hererê, Iracema, sanfoneiros da região vinham tocar, animar as festas ali, nesse barracão, né? E, paralelamente, acontecia um leilão, né, ao lado da capela, na época era a capela de São Francisco, e que não tinha ainda a prefeitura, né? Lá onde é a prefeitura hoje era a residência de José Paulino Viana, que depois vendeu o prédio, né? Que o chão era da igreja, né? Ele foi o primeiro inquilino da igreja, dos chãos da Igreja Católica que foram doados por Enéas Filgueira de Souza, né? Depois, seu Zé Paulino voltando para a montanha, ele vendeu a casa, né? Como eu falei, o chão, não o chão, a Antônio Alexandre, né? Antônio Alexandre dos Santos, irmão de Pedro Alexandre dos Santos, que era também genro de Carolindo Cavalcante de Moraes e a esposa, sua esposa, irmã do segundo prefeito Antônio Cavalcante de Moraes. E depois ele vendeu a João Tomás, né? Era um ponto de comércio, né? Também onde funcionou a escola isolada de Salamandra e depois escolas particulares, né? Com professores contratados. E ali, o centro da cidade, Eugênio, é ali onde é o centro hoje, né? Realmente foi o primeiro palco, né, de cultural, né, do povoado, né, onde o povo se reunia, né, além das novenas, das missas da igreja, os eventos populares, de festa dançante, do barracão, que era de palha, como eu falei. Não existia ainda o mercado ou... Não existia, gente, porque era começo mesmo, era o início mesmo, né? Porque a capela foi iniciada em 1941, concluída em 42, né? Aí, a partir daí, começaram os leilões, né? Para angariar recursos, né? Os leilões sempre tradicionais da região nordestina, né? E que ali se fazia muito leilão, né? Era uma festa muito animada, né? Era aquela coisa de galinha cheia, né? Era a moda da época, né? O povo gostava, né? E o sanfoneiro animando, né? Os sanfoneiros, às vezes dois, né? Tinha as candidatas, né? Aquela coisa, o partido azul, o vermelho, aí é aquela disputa, mas é uma disputa amigável, né? De famílias, né? As famílias do lugar. E ali realmente foi o primeiro patamar, o primeiro palco, né, de cultural, arte cultural
de Salamandra, né? Que depois, hoje, São Francisco do Oeste ainda continua, mesmo com a reforma da Praça Antônio Cavalcante de Moraes, e ainda pode acontecer mais eventos, né? Sendo que os eventos atuais, como você sabe, estão sendo lá na praça de evento Francisco Antônio da Silva, né? São Antônio Caboclo, na praça de evento onde acontecem os últimos eventos de São João e etc, né? No início dessa história de São Francisco do Oeste, a parte da cultura e da arte, né, tinha a igreja católica, né, no início, né, você falou aí, e os eventos eram realizados ali onde hoje é o Correios e Telégrafos, nosso município, é o barracão, né, com leilão e o sanfoneiro tocando, animando, isso aí. E a sequência, Denis? Aí com o tempo, né, Eugênio, aí o povoado foi crescendo, né? Depois passou a vila, quando passou a vila, aí já foi, claro, mais casas, né? Mais pessoas chegando, gente não só daqui da região, mas gente de Caraúbas, no caso de Cícero Maia de Lima, seu Cícero Simeão, Israel Batista, que já estava desde 1925, que morava ali onde é o colégio estadual, né? A escola estadual, professor Boné Herculano. Antônio Rufino chegou em 40, Marcelino, Pereira e outras pessoas. Boné Herculano já estava, já era um dos primeiros habitantes do lugar. E mais pessoas foram chegando, essas pessoas traziam suas artes, suas culturas, né? O próprio Boné Herculano era poeta, era repentista, né? E quando aprendeu a ler e escrever, foi ser professor e também escrevia poesias, e foram chegando pessoas que gostavam da cultura, e aí deu assim um andamento muito importante, né, para a arte e a cultura do povoado, né? E com o passar ao município, né, aí sim, com a construção do mercado público, né, iniciado na gestão de Alberto Cavalcante de Castro, seu de Castro, que foi o primeiro prefeito, mas interino, né, nomeado pelo então governador Aloysio Alves, assumindo o primeiro prefeito eleito pelo voto popular, José Raimundo de Freitas. Ele concluiu o mercado público, onde aconteciam as festas das Santas, né, e outros eventos ali, né, torneios, quadrilhas, né, José Raimundo de Freitas tinha uma quadrilha muito animada, tradicional, né, com carroça, partindo daqui da Bodega Marinha, do casarão de Raimundo Nato Leite. Período junino, né? E período junino, isso já, né? Mas eram o principal período, Eugênio, era festa junina, né? Depois, com a festa do padroeiro, que era um evento religioso, último de maio, que o povo chamava derradeiro de maio, né? Uma grande festa na noite de 31 de maio, né? Festa dançante no mercado. E assim foi desenvolvendo. Nesse princípio dessas festas após o mercado, já era com o sanfoneiro Zé Barro e sua banda? Ah, muito bem. Você lembra um grande nome, José Barro Sobrinho, né? Nosso amigo conhecido. Toquei com ele, né? Eu tocando violão, fazendo base de violão para Zé Barro, nos leilões aí em São Francisco do Oeste. Ô, Denis, você lembra os músicos daquela época de Zé Barro, logo quando começou? Porque pelo que eu conversei com outras pessoas, essas festas elas iniciavam muito cedo, cedo da noite e até o sol raiar. Eu não sei como é que essas bandas eles aguentavam, esses músicos. Era interessante e curioso, Eugênio, que não tinha som como hoje, né? Aparelhagem de som. Era tudo no gogó, né? No início não tinha as caixas, que as caixas quando eu vi falar, então já foi bem depois, né? Ah, foi bem depois. Zé Barro era Zé Barro mesmo, e Zé Barro e sua gente, né? De princípio. Ele tocava só, ele era mais solando, né? Solista, ele tinha chorinhos da autoria dele, né? Ele era um cara muito genial, muito inteligente. Depois ele chamou o primo Paulo de Maurila, nosso amigo Paulo, João de Braz, também fazendo base violão e pandeiro, Dadico, amigo Dadico. Esse pessoal, Aldenor era o cantor, sim, de começo, né? Aldenor era um dos cantores, Aldenor Pompeu foi o primeiro cantor de Zé Barro, né? E depois o nosso amigo Edilson, conhecido por Cobrinha, ele era percussionista, né? Muito bom percussionista, trianguista, pandeirista. E Aldenor, pelo que eu soube também, foi baterista dessa banda. Foi, mas só que o primeiro baterista, esse é interessante, boa colocação, Eugênio. O primeiro baterista de São Francisco do Oeste
Já São Francisco do Oeste foi da Dico. Nosso amigo Depois que a banda evoluiu, teve participação de Lady Mar, Lindomar e Dez. Eu acho que teve alguns cantores aí depois de uma época, não foi? Bem pra frente. Foi, Zé Barra começou como tipo regional, né? Ele chamava na época regional. Depois ele montou um conjunto, comprou um órgão, até lembra a cor, vermelho e preto, muito bonito, em Mossoró. Aí comprou um contrabaixo, João de Braz, que era primo dele, primo legítimo, era o contrabaixista. A guitarra começou com o Antônio Joca, depois chegou de Vajão, né, um grande guitarrista lá de Ubarizal. E aí o conjunto foi se ampliando. Aí entrou Lindomar cantando Alex, né? Alex Aquino, nosso saudoso amigo Alex Aquino, Idésia. Né? Idésia é uma grande cantora, né? Outras pessoas participaram, né? Lady Mar, Lindomar, e muita gente. Aí Paulo nunca deixou, porque Paulo era quem segurava. Paulo é um dos registros maiores, né, dessa banda. Paulo segurava o forró, né? Era o repertório de forró pé de serra, né? Ele ordenou, né? Ordenou passou a percussão, depois ordenou tornou-se baterista, mas não de Zé Barra. Ele foi baterista da banda Brisa Norte, né? Que eu até tive uma participação dessa banda em período de férias, quando vinha dos estudos de Recife, né? E ordenou, claro, que grande também acordeonista, sanfoneiro, também era percussionista muito bom e cantava bem. Assim era a formação do grupo de Zé Barro, que fez muito sucesso, Eugênio, esse conjunto de Zé Barro. Tocava na região, não só na nossa cidade, né? Tocava aqui, Eugênio, Pau dos Ferros, Iracema, Pereiro, o Marizal, toda a região aqui, Alto e Meio Oeste. Zé Barro era chamado, muito requisitado, viu? Foi um bom, tornou-se um grande conjunto, depois chamado de banda, né? Mas na época era conjunto, né? Eram poucos, praticamente ele aqui na região era contado uma banda que estava já com um nome bem sucedido aqui do nosso Alto Oeste. Aí depois, com o tempo, né, Denis, aí foi arrumar o som, apareceu os equipamentos sonoros para colocar lá no mercado, né? Como eu vi falar, espalhado pelos pilastras, né? Tocava e começava a ser dessas festas. Só que Eugênio, quando Zé Barro passou a conjunto, né? De regional conjunto ele já trouxe também a mesa de som, uma mesa de som muito boa, com caixa de sons que, como você falou, eram distribuídas nas pilastras do mercado. E quando na quadra da escola 7 de setembro, que foi permutada com a Banda Herculano, né? Lá onde é hoje, lá em cima, ele também espalhava as caixas, né, em frente, né, não no meio do povo, porque para evitar algum prejuízo, né, quebradeira, né, mas sempre na frente. E aí era realmente um som muito bom para a época, né? É um som de boa qualidade e Zé Barro foi muito requisitado, como eu disse antes, na região. O povo gostava, tocava bem, Zé Barro tocava muito bem, tanto teclado como acordeão. E os seus componentes também muito bons, todos, né? Todos os cantores, as cantoras, a percussão, para ninguém botar defeito. Viu? E daí depois Zé Barro foi para São Paulo, ele também era bacineiro, tinha uma serraria, era empresário, né? Aí o Denô assumiu, quer dizer, não substituindo, porque ninguém substitui ninguém, né? Zé Barro era cada pessoa é uma pessoa. Zé Barro era Denô outro, mas também tocava muito bem Aldenor, Aldenor Moraes, né? E ele montou também o seu conjunto, o seu regional, com os componentes que eram de Zé Barro, né? Inclusive Paulo Maurílio, que cantava com ele, e Cobrinha na percussão e outras pessoas, né? E daí, Eugênio, surgiram os clubes, né? Depois do mercado, surgiram os clubes, como o Clube Bar Sorriso, que é ali onde hoje a garagem municipal, né? Ao lado da BR 405, na casa do nosso amigo vizinho a Zé de Sebastião, né? Nosso amigo Zé de Sebastião e Raimunda. Ali aconteciam as festas, aconteciam outros eventos, filmes, né? Vinha um senhor de Pau dos Ferros, Louro Fontes. Seu Louro Fontes ia passar filmes, né? Daquele tempo do filme, a fita, né? Aquelas fitas enormes, né? Mas o povo era lotado, tertúlias, né? As tertúlias aconteciam lá. Também antes do Boa Sorriso, Eugênio, curioso que acontecia essas tertúlias nas casas, das famílias, né?
ouvi relatos que lá no São Gonçalo o pessoal levava lá para o sítio São Gonçalo, não sei se era uma radiola, alguma coisa, alguma coisa para lá, e sempre tinha umas tertúlias por lá. Eles denominavam de tertúlia, isso que eu ouvi falar será confirmado aqui. Vamos ouvir o relato aqui do professor. Era verdade, o povo chamava de tertúlia, tocar na vitrola, né? Era uma espécie de radiola, né? Com disco vinil, né? Um disco vinil com muito cuidado para não arranhar, né? Senão pulava a música, né? Mas o povo gostava e respeitava, né? Não só do São Gonçalo, gente, aconteciam tertúlias aqui, vizinho, perto da Serra de Jatobá, na própria Serra de Jatobá, que tinha muita gente, né? Tinha essas tertúlias, né? No Bar Vermelho, nas residências. No mercado também? No mercado público aconteciam tertúlias, né? E o povo gostava de festa, sempre gostou, né? Esse clube era particular e depois, eu sei que hoje é do poder público, né? Ele antes era particular e também acontecia festas com bandas, não só a tertúlia, né? Não é isso? Eugênio, o que era o Bar Sorriso, tornou-se Bar Sorriso, foi construído no tempo de João Barreto, né? Que era da prefeitura. Que era alugado, né? Alugava as pessoas que colocavam seus bares, seu bar, né, lá e contratava bandas, conjuntos para fazer as festas lá, né? Ainda hoje continua. Olha, gente, também falando desses pontos onde acontecia a parte de cultural, de festas, eventos, entretenimentos, existia ali onde é a casa do finado Chiquinho Vieira, né, dos familiares. Ali foi um bar também muito movimentado na época passada. Eu acredito que para mim foi do meu primo Idalécio, com o seu pai José Soares Leite. E aí os eventos, a turma jovem se encontravam ali de frente àquela pracinha. Exatamente, Eugênio. Aquela ali era uma casa que pertencia a Zé Paulo, né? Zé Severino, irmão de Antônio Severino. Aí ele vendeu essa casa, negociou com o seu Zé Leite, né? José Soares Leite, pai do nosso amigo Idalécio, que montou lá tipo um clube, né? Para tertúlias, aos domingos, né? Eu lembro bem, né? Que eu participava também lá. Era bar, e era lotado de jovens, né? Muito cheio de jovens, se distraindo, é, bem ordenadamente, com respeito, né? E era um dos atrativos da época, né? E o bar de Idalécio, né? A tertúlia de Idalécio, né? O clube de Idalécio Leite, né? Aí ali as informações que a gente também conseguiu, que nessas épocas bem passadas e até há pouco tempo, né, os jovens se reuniam muito nesses locais, as pracinhas ali à noite, né, tinha um certo horário, aí chegava lá a turma, né, se reuniu sempre a turma jovem para desfrutar desses lazeres, né. Tinha os lazeres alternativos, né? Eugênio, além do, do aconchego, né? Que era um bar também, do nosso amigo saudoso de Assis Leite, né? De seu Chiquinho Marim. O pessoal ia para a praça, né? Outros iam para o aconchego, tomar uma cerveja, ouvir uma música. Às vezes tinha as tertúlias lá, o povo ia dançar, os jovens, mas muitos iam para a praça, Eugênio, para ter papo, né? E ali, de sábado e domingo, era a junção de jovens, muitos jovens, a praça principal ali, principalmente em frente à prefeitura. Professor Denis, também nesses relatos, a gente conversando com as pessoas aqui do nosso município, né, com mais conhecimentos do que a gente mesmo, como o professor Ananias, Cícero Gomes, Everardo e outros mais, são tantos que a gente até pede desculpas se a gente não falar o nome de todos. Existia as serenatas, com os grupos de jovens amigos se encontravam. Você vai repassar aqui para o nosso canal como isso acontecia aqui em nosso município, as serenatas, os jovens tocando algum instrumento lá na porta da casa do pessoal. Isso é um fato interessante, Eugênio. Inclusive eu participei, professor Ananias, Expedito Marinho, uma turma boa, Cício Gomes, Garrincha, nosso amigo Garrincha, ele canta muito bem, participava com a gente. Esse pessoal participava com a gente. Nós fazíamos serenata nas casas das pretendentes ou então das namoradas, né? Passando, né? Às vezes era uma serenata, uma seresta
ambulante, né? Andando na rua. Violão o que Violão mesmo, 2 ou 3 violões, né? Tocando. Mais ou menos o horário que isso acontecia. A gente começava assim umas 8, 9 horas e até de manhã, às vezes até de manhã, terminava na praça, né? Nós terminávamos na praça. Um grupo de amigos se reunindo lá. Sim, nos reunimos ali, o grupo, né? Essas serestas começaram na escola, né? A gente tocando na escola, não seresta na escola, na Manuel Herculano. Depois a gente, com uma amizade, com muitos amigos, se tornando. Lindomar participou com a gente. O nosso amigo Antônio do Tomás, conhecido por Rodinha, né? Participava também, tocava também. E isso era muito bom. Ali terminava ali na praça, tomando um vinhozinho, né? Decentemente, sem nenhuma divergência, como amigos mesmo, como irmãos, né? Sem nenhum problema de discussão, só para distrair mesmo. Isso era muito importante, esses encontros eram importantes porque, além de amizade, né, a gente, o seu Raimundo Tomás mesmo, o saudoso Raimundo Tomás, elogiava muito, gostava muito, né, dessas serestas, porque eram ordeiras, né, de respeito, né. A gente primeiro a gente pedia licença, permissão ao sargento, que era o Manelito na época, né? Manelito, né? O saudoso Manelito, que gostava de futebol, né? Criou um time de futebol aí, deu maior apoio ao futebol local, à cultura local futebolística, né? E ele dava toda a permissão, e nós, claro, que como alunos, estudantes, professores, na época, o Adanias Cícero foi professor, mas também é da área da educação, e assim a gente fazia, nosso lazer alternativo também, né? Isso também a gente já, pelo que o professor falou, se reunia, fazia aquelas serestas lá no próprio colégio, né? Um grupo de jovens, amigos, isso é muito importante, né? É uma cultura sadia, uma brincadeira bem diferente de certas coisas que a gente vê hoje. E depois tinha suas pretendentes, iam cantar nas ruas, pedir autorização, né? Ao comandante do destacamento daqui, e lá eles iam tocar até altas horas, terminar na pracinha, isso era muito importante. Aí, professor Denis, também o nosso município, na época, só contava com a praça, hoje que é Praça Prefeito, né, o senhor Antônio Cavalcante de Moraes, né, o ex-prefeito Antônio Carolino, né, daqui do nosso município. Nessa época só tinha essa praça, hoje já ampliou, né, já temos outras. E lá aconteceu esses eventos. Fale um pouco sobre essas praças, essa principalmente, a central, que está em reforma. Vocês também vão ver algumas imagens que eu vou mostrar o passado e vou mostrar aqui como é que está em andamento, uma obra ali na praça do centro da cidade. Vamos relatar um pouco, professor? A Praça Antônio Cavalcante de Moraes, como eu falei, né, prefeito Antônio Cavalcante de Moraes, que inclusive ele apreciava muito nossas serestas, ficava sentado na área, escutando, né, até tarde da noite, depois entrava para dormir, mas era uma das pessoas que sempre gostou de apreciar isso, né, valorizava a cultura, a educação, né, e ali era palco realmente, Eugênio, como desde o início dos eventos culturais, da arte de Salamandra, São Francisco do Oeste, né, como está em reforma. Agora, por enquanto, não está havendo nenhum evento, mas com certeza deve continuar, né? Outros eventos. E outras praças, como a Praça de Evento, que hoje é que recebe o pessoal para as festas juninas e outros eventos, né? Caminhada, etc. Emancipação política, né? Isso, festa de emancipação política e outros eventos da localidade, do município. É um local muito bom, espaço muito importante. E há outras praças, como a Praça Francisco de Hoje, lá no bairro Ceará, e a Praça do 7 de Setembro, praça reformada, né? A praça que é concluída na gestão do prefeito Luzimar Porfírio, como é iniciada com Aníbal de Freitas, Lopes de Freitas. E é uma praça muito importante, muito bonita, ecológica, por sinal, quase à beira do rio, ao lado ali da BR-405, tendo uma paisagem muito bonita de frente, que a gente vê o rio, Serra da Madalena, que não é do nosso município, mas faz parte de nossa paisagem, né? O Novo Horizonte é o bairro lá onde era o terreno de seu Chico Alves, onde exatamente fica a praça de eventos, né? Eu gostaria que você falasse sobre o que tem de registros aí que você conseguiu, através de suas amizades também, seu convívio aqui no nosso município, sobre o carnaval, né? Carnaval porque eu
tenho alguns contatos com algumas pessoas do passado que disseram que tinha um período ali que chegava o carnaval, tem sempre um encontro de amigos, de jovens, tinha uma movimentação, né? Tinha muitos blocos, o prefeito que apoiou muito o carnaval aí, e o futebol também, que faz parte da cultura, né, Eugênio? Foi João de Souza Barreto, né, seu parente, né? Que era primo legítimo do seu avô, Francisco de Freitas Barreto. O seu João Barreto, ele empreendeu muito nessa parte cultural, de apoio ao carnaval, ao futebol, também à educação, né? Ele gostava da educação. E o carnaval começou exatamente no período de seu João Barreto, né? E depois surgiram os blocos, né? O bloco do nosso amigo Netinho de Major, de Geraldo da Serraria, e outros blocos, né? Outros blocos que deram nomes e fizeram muitos eventos aí, festas inclusive, né? Saindo, indo brincar fora, Apodi, é, Olho d'Água dos Borges, Riacho da Cruz, aqui da região, né? Eram muito Professor, animados, blocos muito animados, inclusive blocos de famílias, né? Blocos de famílias, né? eu lembro muito porque teve o voo livre com o nosso amigo Geraldo, que era tradicional, Netinho também, Caça-Sarro, Desajeitados, o Saculejo, tinha tantos blocos aqui, juntava aquelas turmas, como você citou, e iniciava mais com os familiares. Depois ali juntava com outros amigos e se tornava uma grande festa de reunião entre amigos, uma festa também muito sadia, muito saudável, que todos os anos aquela turma se encontrava. Inclusive eu participei de vários. Exatamente, e o Voo Livre foi um dos grandes blocos, né? Tem outros nomes, né, que você citou aí, e como eram na maioria blocos de casais, Eugênio, passou também a convidar, né, e ter a participação de jovens, né? Jovens solteiros, né? Namorados ou não namorados, e que se juntavam depois de todos esses blocos para encerrarem o carnaval com a festa dançante carnavalesca no mercado público, né? Isso foi muito marcante, muito bonito. Não tinha problema, era realmente uma diversão muito familiar, muito interessante, que vale a pena celebrar, isso aí também. E São Francisco do Oeste, a gente vai conversando aqui com o professor e pelo conhecimento que a gente tem, os pontos principais dos eventos culturais era isso, era a festa de outubro, né, a festa do padroeiro, a de maio, a festa da emancipação política do nosso município, né, São João, Carnaval, o esporte, o futebol, né. Concluindo aqui a parte do Carnaval, que a gente fez alguns resgates, e até desculpe alguns presidente de blocos do passado, que a gente não cita às vezes o nome de todos, que como eu disse eram vários, né? Mas a gente manda um forte abraço aí a todos vocês. Professor, um assunto também que eu não poderia já bem para cá, como dizemos assim no popular, dessa parte musical. Falando aqui dessa parte musical, já bem para cá, como dizemos aqui assim no popular, existiam umas bandas de música com Genivan, né? Genivan montou uma banda em São Francisco do Oeste. Tivemos bons músicos aqui, como Manassés, que é onde a gente fala em música, em São Francisco do Oeste, é o saudoso Manassés. Eu acho que para mim ele é um dos maiores, né? Tá entre os melhores, uma pessoa muito simples. A gente manda um abraço a todos os seus familiares. E a parte musical, eu acho que também teve essas participações dessas pessoas que colaboraram com a cultura do nosso município. Sim, a banda do nosso amigo Eduardo, né? Que é conhecido por Cobal de João Damião, também tem uma banda muito boa, né? Genivan, a banda de Genivan. O Manassés destacou-se, né, como um dos melhores músicos da cidade, filho da cidade, do município, né? Nacaio, nosso amigo Nacaio, né, que tocava muito bem, tocava contrabaixo e cantava muito bem, né? Nacaio Rodrigues. E é hoje seguido pelo seu irmão, Dennis Morgan, meu xará, né? Também um grande músico, também é compositor. E outros nomes como o Magro, né? É conhecido por falavam Mago, né? Lá de Marizal, mas ele é de Alexandria, né? Veio morar em Marizal e que tocou muito aqui, inclusive na Brisa Norte, no grupo Brisa Norte, do nosso amigo Antônio Clemente, né? Tonhão, né? Nosso cantor Ed Marcos, né? Que é filho do lugar, é compositor, tem vários trabalhos, discos gravados, né? Também um nome, né? Da música, da cultura, da arte oestense, né? Professor, a gente falando aqui, continuando o assunto da música também,
A gente está resgatando aqui o histórico, fazendo um resumo do passado. Mas que hoje também, hoje São Francisco do Oeste, é a última entrevista que a gente, uma das entrevistas que a gente fez recentemente com o seu Neto dos Produtos, ele disse, São Francisco do Oeste, uma terra de músicos, muitas pessoas que têm um talento, têm um dom no próprio sangue. Então, hoje a gente está fazendo um resgate mais da parte do passado, né, professor? Tá, até chegar o dia de hoje. A gente manda um abraço aí a todos os músicos que faz a festa, a alegria. Hoje temos vários aqui em nosso município. Inclusive o Neto é um músico eclético, né? Porque ele toca violão, toca acordeon. Nosso amigo Bibira, né? Raimundo Nonato Neto, né? Nosso amigo Bibira toca acordeon, toca violão, né? E gosta de apoiar, e faz encontro de amigos lá em sua casa, na vizinha, sua residência. Isso também é importante, que valoriza, né, Eugênio, a nossa música, a nossa história, a nossa arte e a nossa cultura popular aqui no município, né? E São Francisco, como eu disse, tem jovens aí que se destacam, né? Como o Tyson Silva com o seu grupo, né? Tem novos talentos aí, tem Ceissa de Oliveira, Cileide. Aí temos o Kelly também, que toca bastante e anima aí. Então, é a terra de músicos, né? Como o seu Neto disse, o dom da música. Tem o Denis também, sempre músico, incentivando, faz suas participações. Eu vejo como um grande celeiro de São Francisco do Oeste, Eugênio, desde Salamandra, um grande celeiro de artistas, né? Lindomar Moraes, Mais Bela Voz, Lady Mar, tantas outras pessoas, Idésia, né? Idésia foi cantora, participou muito bem, como eu falei antes, deu grande contribuição na música, né? Local, animando as festas com o Zé Barro. E os atuais, né? Como você falou, esses nomes aí, nosso amigo Tyson Silva, David, que chama conhecido por Davinho, né? O Kelly e outros nomes aí, outras pessoas que vêm se destacando, né? Vêm animando, né? Vêm fazendo festas, dando nome ao nosso município, como também os amigos, né? Professor, e você vê que músicos tá no sangue, por exemplo, temos o Nakai com o Morgan, né? Nakai Rocks, bastante conhecido aqui, quando ele, não esquece, quando ele está em algum ambiente, ele faz a sua participação. Temos também o grupo Os Jotas, com João Paulo e Júlio César, está parado por enquanto, mas eu vi assuntos que possivelmente estarão de volta aí com um grupo musical. Exatamente, eu falei os amigos, não tinha lembrado, mas são os Jotas, né? Que um é filho do. Falar em futebol, que era muito tradicional, ainda tem em São Francisco do Oeste, mas aquele fanatismo, aquele amor à camisa que via o suor de pessoas daqui do município, com aquela união, e São Francisco do Oeste sempre teve um grande nome na parte futebolística. Você falou até de Manelito, né? Teve João Barreto e muitos que foram colaboradores que marcaram a história futebolística de São Francisco do Oeste. Quais são as lembranças, professor? O futebol de São Francisco do Oeste, né? Que teve como primeiro empreendedor, assim, animador, foi o nosso saudoso do amigo Neto, né? De seu Neto, dos produtos. E o outro é Júlio, né? Nosso amigo Júlio, acordeonista, ele toca também muito bem violão. É uma dupla excelente, né? É bom que volte, né? Porque eles são bons mesmo na música, tocam e grandes músicos, né? Eu não sou um bom músico, mas toco um pouco de violão, tenho composição, hino, como você já sabe, e o município sabe que foi uma ideia minha, né? A música é minha, a letra eu fiz em parceria com Leonice e Lindelícia, né? Mas é claro que a gente vai colaborando um pouco, mas o meu maior incentivo, Eugênio, e a aposta é que esses jovens continuem, né, com os seus talentos, não só na música, mas no teatro, né? Tivemos aí o grupo de teatro muito importante do nosso amigo professor doutor Adair Neto, né? O Unido Riso, né? Que foi um grupo muito bom, e fez muitos eventos, participou com muitas peças, os dramas aí no passado, né? Outras festas, outros eventos no mercado público, né? E isso muito engrandece a cultura, a arte do nosso município de São Francisco do Oeste, né? De famílias, né? Como eu disse, né? Depois o futebol de São Francisco do Oeste, né?
que teve como primeiro empreendedor, assim, animador, foi o nosso saudoso Sebastião Cavalcante de Castro, Tião de Castro, né? Que inclusive treinava aqui no clube, no campo Beira Rio, aqui em São Jaime Marinovo, ao lado aqui, próximo de casa. E treinava os sobrinhos no futebol, né? Era uma espécie de treinador, empreendedor, animador, né? Dava maior força. E chegou a levar o time para a cidade, né? Já a cidade na época. E a partir daí, com o Tião, outras pessoas, como o Zé Galdino, é, e mais pessoas com o apoio também, antes de Zé Galdino, do prefeito João Barreto, Souza Barreto, é, seu Chico Detista também, Chico Ferreira, Francisco Ferreira da Cruz também, deu a maior força ao esporte no futebol, que o campo no tempo dele era ali onde é hoje, onde fica hoje o poder legislativo municipal, né, a Câmara Municipal. Ali tem o campo de futebol, no tempo de Chico Dentista. Aí com o João Barreto ele deu continuidade, chegou Manelito e ampliou o time, melhorou o time, né, com o pessoal aqui do time de Tião, da Aroeira, dos marinhos aqui, do Tatu, Aroeira e Tatu, e o futebol, a partir daí, Eugênio, teve um grande alavancamento com o time América, né, que foi um dos grandes times, né, mas eu quero só fazer um adendo aqui, lembrar um timão, houve um timão aqui chamado ABC, né, que inclusive era no tempo do campo lá da Vila Nova, e teve um campo também muito importante, campo de futebol, lá na Boa Vista, ali no terreno do nosso amigo João Nilson Feitosa, indo para o Ceará, ao lado esquerdo, indo daqui para lá, né? Indo em direção ao oeste do estado, né? Até um amigo mandou um abraço também para ele, o Martinho Gomes. Ele gosta de resgatar essa história e ele está me devendo uma entrevista também, aprofundada também sobre essa parte esportiva. Ele falava em clubes como o Alecrim, São Francisco do Oeste existiu, o Vasco e outros mais, né? Porque era o ABC, tem tantos clubes aqui, tem muitas histórias, porque hoje a gente está fazendo aqui com o professor Denis um resumo, né? Um resumo da área cultural, da arte, da cultura em nosso município. Professor Denis, então vamos agora às considerações finais aqui no nosso trabalho de hoje, né? A gente mais uma vez agradeço em nome do canal Metamorfose Oeste na TV, agradeço por você ter aceitado aqui o nosso convite, né? E sei que as portas sempre estarão abertas aqui para o nosso canal. Muito obrigado. Se quiser fazer algum relato, pode ficar à vontade, porque isso é a história de São Francisco do Oeste. São Francisco do Oeste, obrigado, Denis, por estar fazendo esse trabalho para todos. Isso serve para todas as áreas. A gente vai aos poucos fazendo esses trabalhos, encaixando esses vídeos e registrando a nossa história. E hoje, a cultura e a arte. Muito bem, Eugênio. Antes minhas conclusões finais aqui, eu quero parabenizar o canal, né? E pedir ao pessoal que reescreva ou se inscreva no canal, né? Dê o joinha, propague o canal. O canal é um canal cultural, né? De apoio cultural, histórico, né? Arte e história de São Francisco do Oeste, né? Eu quero também, Eugênio, pedir desculpas aí a algumas pessoas que não foram citadas, né? Porque a nossa mente falha, né? A gente não é um computador, né? Até o computador que é criado, a máquina criada pelo cérebro humano, tem falhas, né? Imagine nós humanos, né? Nós somos passivos ao erro e aos acertos, né? Isso é próprio da natureza humana. A gente esquece, claro, a gente esquece e lembra outros, mas esquece também. As quadrilhas, né? Os chamadores de quadrilha, o primeiro chamador de quadrilha em Salamandra, na época Salamandra, foi Cício Alberto de Moraes, que era o pai de Chiquinho de Cício Alberto, né? Também outro grande chamador de quadrilha, Tom Elias, chamou quadrilha ali. O professor Valdete Fonseca, de Porto Alegre, chamou quadrilha, animou as quadrilhas, primeiro chamador de quadrilha e animador de quadrilhas nas escolas, tanto o 7 de setembro como o Herculano. Nós tivemos também, que muito animou quadrilha ali, como eu falei, Francisco Moraes, Chiquinho de Salberto, Lindomar Moraes, Alcilene Rodrigues, que animava a quadrilha do nosso amigo de Assis Leite,
Francisco Desuído da Silveira, que animava na escola onde ela trabalhava, a escola estadual Manuel Herculano, Lindeci Gomes, Lindelice Gomes, Ivaneide Miranda, Nilciene Silva, Dalila Moraes, Rodrigo Jonathan, né, o professor Rodrigo Jonathan, bom chamador de quadrilha, excelente chamador de quadrilha, Tyson, Denis Morgan, João Pereira Neto, nosso J. Freitas, que destacou-se agora na festa junina, animando a quadrilha da EJA, é muito bom chamador de quadrilha, né? E muitas outras pessoas, né, que ali participaram, né? E participam, claro, nos eventos de hoje em dia, se destacando como animadores de quadrilha, na cultura, na música, na arte, na pintura, né? Nós temos dois pintores aí de renome. Nós temos José Rodrigo Leite, o autor da bandeira, né? Do nosso símbolo municipal, né? O primeiro símbolo municipal, a bandeira do município, Zé de Major, conhecido por Zé de Major, Antônio Alves de Castro, Antônio Dadilino, que foi o que criou aquele desenho, Eugênio, que todo mundo já viu, quem é daqui sabe, né? De São Francisco do Oeste, as primeiras casas, né? Povoado, né? E outros artistas. Temos hoje também o pintor Edinaldo, né? Sim, o pintor Edinaldo, né? E muitos outros e outras pessoas que estão se destacando na arte da pintura, né? Arte plástica, né? E a gente pede desculpa por esquecer alguns, mas nós temos um celeiro de artistas em todos os âmbitos, viu, Eugênio? Na música, na pintura, no futebol, que é arte, né? Em tudo que você imaginar de arte, nós temos aqui no nosso município. Denis, e inclusive também, como a gente falou muito na parte junina, o município também vem se destacando nessa festa do período junino, onde as escolas, com apoio da Prefeitura Municipal, realizam o grande evento, né, Denis? Com certeza, nós não podemos esquecer, deixar passar isso, Eugênio, que a Prefeitura Municipal tem dado muito apoio, né? Da pessoa do prefeito Luzimar Porfírio, né? Ele apoia muito a cultura, né? As festas juninas, outros eventos, né? Nós tivemos no passado também carreiras de agorrolinha, o lenço, aquele negócio de tirar o dinheiro na ponta chamava pau de sebo, né? Tinha muitos eventos na praça, Gato no Pote, né? Porque essas partes aí, elas encaixam muito também tanto no junino quanto na festa de emancipação política, que teve uma comissão bem do passado, era Eudes, Cícero Gomes, Edinaldo, que foi uma comissão que passou a organizar na época a festa de 22 de outubro. Exatamente. Inclusive, Eugênio, os primeiros empreendedores idealistas que idealizaram a festa da emancipação política do município foram hoje o atual vereador e presidente da Câmara, Cícero Gomes de Freitas, que também é funcionário aposentado dos Correios, funcionário federal, e nosso amigo Ananias Marinho, né? Ananias, que foi quem sugeriram ao prefeito Gabriel Leite de Freitas na primeira gestão. Eles fizeram por conta, né? Angariaram bens e fizeram com o aval do prefeito Gabriel Leite de Freitas. Tinha Edinaldo Pereira e Sebastião Eudes também, né? Foi, Edinaldo ajudou muito, Sebastião. Edinaldo entrou com apoio logístico e Eudes também ajudaram, mas quem realmente enfrentou realmente, ou enfrentaram, foram esses dois, Ananias e Cícero Gomes. Depois, aí entra a parceria de Eudes, Edinaldo e o comércio também ajudando os populares. E como hoje, né, você falou aí, a festa da emancipação política, hoje é um grande evento marcante do nosso município, né, no dia 22 de outubro, né? Assim como as quadrilhas do mês de junho, né? Exato, porque reúne não só a comunidade, como as pessoas das cidades circunvizinhas. Professor, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui em nosso canal. A gente agradece bastante e principalmente nesse ambiente maravilhoso que é a sua residência aqui no sítio Tatu. A gente pede a vocês mais uma vez, se inscrevam e dá um joinha lá e também faça seu comentário. Metamorfose Oeste na TV, o trabalho de hoje, reportagem
gravação e edição de Eugênio Freitas.